Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Leremos do versículo de número 4 ao versículo de número 40. A leitura de um texto longo. Atos, capítulo 8, do versículo de número 4 ao versículo de número 40. Diz assim a palavra de Deus: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, e diziam: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, por tua palavra que nós acabamos de ler. Louvado seja o teu nome pelo privilégio que tu mesmo nos concedes de podermos meditar nessa palavra e aplicar as lições dela à nossa vida. Ó Deus, fale ao nosso coração. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se você já observou, mas a Bíblia Sagrada utiliza muito, por várias vezes, o método de ensino através de contrastes. Talvez, de todos os livros da Bíblia, o livro de Provérbios seja aquele que emprega de maneira mais intensa este método. Provérbios está sempre contrastando o justo com o perverso, o justo com o iníquo. Mas não é apenas Provérbios quem faz isso. Você vai encontrar esse contraste também, ou esse método pedagógico do contraste, nos escritos de Moisés. Quando Moisés estava por morrer, ele abençoou o povo e ele então estabeleceu um monte de bênçãos, um monte de maldições. E ele proferiu bênçãos e ele proferiu maldições, contrastando assim as bênçãos com as maldições. Você vai encontrar esse método no livro dos Salmos, especialmente o Salmo de número 1, quando fala sobre o homem que ama o Senhor e que anda nos caminhos do Senhor, e fala sobre os ímpios que não são assim, são como a palha que o vento logo dispersa. Você vai encontrar esse método nos próprios ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus, nas parábolas, ele contrasta, na parábola das virgens, por exemplo, ele contrasta 5 virgens sábias, 5 virgens tolas, nécias. Jesus conta a parábola dos talentos e ele contrasta aqueles que foram fiéis na aplicação dos talentos com um que, tendo medo e desconhecendo o seu Senhor, ele foi infiel na aplicação do seu talento e o resultado que ele recebeu. Na verdade, nós temos aqui diante de nós também um texto que nós podemos utilizar bem esse método de contraste. Aqui, Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele contrasta para nós 2 eventos, 2 episódios de conversões que são conversões verdadeiras. E um episódio, um evento de uma conversão que foi uma conversão falsa, que é a conversão de Simão, o mago. As 2 conversões verdadeiras são as conversões dos samaritanos e do oficial de Candace. E a conversão falsa é a conversão do próprio Simão, o mago. E o que isso significa para nós? Talvez na sua mente exista aquela pergunta: qual que é a relevância de fazer esse contraste entre essas pessoas, entre esses 2 tipos de conversões? Em primeiro lugar, eu creio que no momento que nós contrastamos e no momento que nós aprendemos essas diferentes conversões aqui, nós aprendemos algo sobre a sutileza, sobre o engodo e o engano do coração humano. Na verdade, nosso coração, ele é tão enganador que nós conseguimos muitas vezes assumir uma forma de piedade. E para as outras pessoas, parece que de fato houve uma conversão, que o abraçar a fé foi uma verdadeira transformação, mas que logo os motivos e as motivações do nosso coração, elas são expressos e percebe-se que não houve uma transformação da maneira como a Bíblia Sagrada diz que deveria haver. Foi assim que aconteceu no caso de Simão, o mago.
Se você observar, Filipe aparentemente acredita no fato de que Simão abraçou a fé. Somente mais tarde é que o apóstolo Pedro vai dizer para Simão: teu coração não é reto para com Deus, arrepende-te. E se Pedro diz para Simão: arrepende-te, é porque de fato ele não havia ainda se arrependido. E Pedro diz para ele: suplica a Deus, roga a Deus por misericórdia, para que você não caia em perdição. A primeira coisa que esse texto revela, então, é essa natureza sutil, enganadora da natureza humana, com essa capacidade sutil e enganadora da natureza humana. A segunda coisa que é importante observar nesse texto é que o texto mostra quão frágil e quão fugaz, quão temporal é a vida vivida com base nas aparências. Se você observar, toda aquela suposta conversão de Simão não demorou muito. Enquanto ele estava acompanhando Filipe ali, por um determinado momento, as outras pessoas ao redor achavam que Simão era um dos cristãos, e alguém que era inclusive um dos discípulos. Mas eis que quando chega Pedro e Simão começa a observar o que Pedro está fazendo, impondo as mãos, as pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus, as motivações do coração de Simão agora, elas vêm à tona e de uma maneira muito frágil, aquela aparência toda, ela cai por terra e revela de fato quem era aquele homem ali. O profeta Isaías tem uma expressão muito interessante nesse sentido. Ele diz que o coração do homem é como as ondas do mar. Por ele mesmo, as ondas, por elas mesmas, elas manifestam e elas empurram toda a sujeira que é depositada no mar. Logo, logo você passa pela praia, depois de uma noite, você vê toda a sujidade, todo o lixo que foi jogado ali, porque o coração do homem, as motivações do coração do homem, expõem toda a sujidade que existe ali no interior do ser humano. E esse texto nos revela algo nesse sentido. A terceira razão relevante para estudarmos esse texto é para refletirmos na nossa própria jornada cristã, na nossa própria vida cristã. Onde é que nós estamos? Se nós de fato fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus, se houve uma experiência de transformação em nós, ou se nós estamos ainda vivendo um momento de conformação, de conformidade, de uma aparência de religiosidade ou de espiritualidade, mas uma aparência que carece daquela essência de um coração renovado, de um coração transformado. É importante fazer esse contraste para entendermos e para olharmos para a nossa própria vida nesse sentido. Mas antes de chegarmos nesse contraste, permita-me caminhar com vocês um pouquinho sobre o contexto, para situá-lo, onde é que nós estamos aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 7, se você se lembra bem, Estevão, que era um dos diáconos eleitos lá no capítulo de número 6, Estevão pregou um longo sermão. E aparentemente as pessoas não gostam de sermões longos, não é? Não é porque o sermão de Estevão era longo que as pessoas não gostaram, mas é porque o sermão de Estevão era um sermão direcionado para os religiosos da época. E o sermão de Estevão era um sermão muito duro. Estevão acusou as pessoas da sua época de rejeitarem a própria graça de Deus. Se você observar no capítulo de número 7, versículo 51, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo de Deus, como fizeram os vossos pais quando eles resistiram aos profetas. Aqui tem uma frase fantástica no Novo Testamento. Estevão está dizendo que o ser humano é capaz de resistir ao Espírito Santo de Deus. Você vai dizer, mas quando é que ele faz isso? Quando ele resiste à palavra de Deus. Aqueles judeus do passado,
lá do Antigo Testamento e agora contemporâneos de Estevão, eles estavam resistindo às operações do Espírito Santo de Deus na vida deles, quando eles não davam ouvidos, quando eles não atendiam a palavra de Deus que lhes era anunciada, ou pelos profetas, ou agora por Estevão. Eles estavam manifestando um coração endurecido e por um determinado momento eles resistiam às operações do Espírito Santo de Deus na vida deles. Estevão os acusou disso. Estevão os acusou, inclusive, de não guardar o ministério da palavra, da mensagem de Deus, essa palavra que foi dada por meio de anjos, que anjos entregaram essa palavra ao povo de Deus. Versículo de número 53, ele diz: vocês receberam esse ministério e vocês não guardaram, vocês não valorizaram, vocês desprezaram a palavra de Deus, assim como vocês desprezam a minha pregação nesse exato momento. Aquela aplicação do sermão de Estevão foi tão contundente que aquilo teve uma reação imediata por parte das pessoas ao redor, daqueles que estavam ouvindo Estevão. Cada um pega uma pedra e eles começam agora a apedrejar Estevão. Estevão torna-se um dos primeiros mártires na igreja cristã. Como resultado daquele apedrejamento de Estevão, não satisfeitos em terem matado Estevão, agora os líderes e os religiosos da época, eles também levantam uma grande perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 1 do capítulo 8, quando diz que Saulo consentia em sua morte, e depois diz que uma grande perseguição se levantou contra a igreja. Como resultado daquela perseguição, houve uma dispersão. Todos os crentes que estavam em Jerusalém, que naquela época, se você fizer a matemática, era muito mais do que 6.000 pessoas, os crentes que estavam em Jerusalém, eles são dispersos. Eles vão para diferentes regiões, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. Porque os religiosos tinham medo de matar os apóstolos, porque as próprias pessoas, os próprios judeus em Jerusalém, eles admiravam os apóstolos por aquilo que os apóstolos faziam. Então eles estavam em Jerusalém, de certa forma eles estavam seguros, não tão seguros, porque mais tarde Tiago irá morrer, mas eles têm uma certa segurança ali. Os crentes são dispersos agora. O versículo de número 3... fala que aquela perseguição foi tão intensa que um homem chamado Saulo, que por enquanto não é muito importante, mas ele vai se tornar mais importante no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele mudar o nome dele para Paulo e houver a conversão dele. Esse homem chamado Saulo, ele assolava a igreja. Eu gostaria que você atentasse para o significado dessa palavra assolar. Ele assolava a igreja. Esse é um termo que no grego, ele só é utilizado, ele é mais utilizado, desculpe, para grandes ferimentos físicos causados por animais selvagens. A palavra aqui é a ideia de que Saulo mutilava, Saulo estraçalhava os crentes. Saulo, ele estava tão cheio de ira e de furor que ele agia como se ele fosse um verdadeiro animal selvagem na perseguição que ele faz aos cristãos. É importante você compreender isso, porque mais tarde você vai entender que um dos grandes arrependimentos de Paulo é o fato dele ter sido um perseguidor da igreja. Ele vai dizer: a mim, o maior ou principal dos pecadores, que não sou digno, eu persegui a igreja de Deus. Ele fez com tamanha ira, com tamanho ódio, que o termo que aparece para aquilo que ele estava fazendo é um termo que era utilizado para animais selvagens. Ele estraçalhava os cristãos, matando os cristãos ali. O que eu acho interessante é que os cristãos que são dispersos, aqueles que saem de Jerusalém, eles saem pregando o evangelho. Aqui é uma coisa muito engraçada, porque eles poderiam sair lamentando, chorando, eles poderiam sair reclamando porque perderam casas, estavam sendo afastados de familiares e tudo mais, mas eles saem disseminando o evangelho, pregando o evangelho para todos os lugares onde eles vão. E dentre eles tem um homem chamado Filipe, um daqueles 7 diáconos eleitos. Agora só tinham 6, porque Estevão foi morto, apedrejado. Filipe é também um diácono. Filipe
ele sai pregando o Evangelho. Eu acho engraçado, às vezes, quando eu estava olhando esse texto, fiquei imaginando, Lucas está escrevendo isso. Onde foi que Lucas obteve essa informação? Talvez do próprio Filipe, porque mais tarde, lá no livro de Atos, no capítulo de número 21, Lucas vai se hospedar na casa de Filipe, na cidade de Cesareia. Talvez o próprio Filipe tenha contado para Lucas o que havia acontecido ali naquele momento. Mas o fato é que Filipe começou esse ministério. Se você observar, o ministério de Filipe foi um ministério de evangelização de massas, ele pregou para a cidade toda, mas ao mesmo tempo foi um ministério de evangelismo pessoal, ele pregou para o oficial de Candace. Então, todas as oportunidades, todas as metodologias eram válidas para Filipe, desde que ele pudesse apresentar o Evangelho, desde que ele pudesse apresentar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. No momento em que Filipe pregou para aquela cidade em Samaria, o texto diz que havia naquela cidade um homem que era um mágico, chamado Simão, o mago. Esse homem ele se tornou muito importante na história da igreja. É importante por algumas razões. Justino Mártir, um dos chamados pais da igreja antiga, Justino Mártir era de Samaria. Então ele escreve nos seus escritos, ele fala desse homem chamado Simão, que as pessoas o adoravam como se ele fosse um deus. É por isso que talvez apareça a expressão aí, que diz que insinuando ser ele o grande vulto, e as pessoas o chamavam dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Era um homem muito conhecido naquela região. Mas ele se torna importante também na história da igreja, porque depois desse evento aqui, e depois daquele momento em que Simão oferece dinheiro para Pedro, para que Pedro pudesse conceder a ele o poder de, impondo as mãos, descer o Espírito Santo sobre as pessoas, a partir daquele momento surgiu a expressão simonia. Simonia é um termo utilizado para toda pessoa que quer comprar favores dentro da igreja. Para toda pessoa que quer fazer negociatas dentro da igreja, isso é chamado simonia. Para todas as pessoas que querem comprar cargos na igreja. Para todas as pessoas que querem comprar influências na igreja, isso é uma simonia. Então, a partir daquele momento, o nome daquele homem, Simão, o mago, torna-se uma ícone para algo tão desprezível, feito no meio do povo de Deus, lamentavelmente. Mas o texto diz que aquele Simão, ele abraçou a fé, no versículo de número 13. Todavia, esse abraçar a fé do versículo de número 13 necessariamente não corresponde a uma conversão, porque mais tarde Pedro vai dizer para ele o seguinte: o teu dinheiro seja contigo para a perdição e o teu coração não é reto para com Deus. Aqui nós temos o primeiro contraste, a primeira lição para nós. Nem toda fé é fé salvadora. E o Novo Testamento deixa isso bem claro. Nem toda fé que as pessoas exercem em Deus ou no poder de Deus é em si uma fé salvadora. Tiago, quando ele escreveu a carta dele, ele disse, escrevendo sobre fé, ele diz assim: você crê em Deus, fazes bem. Até os demônios creem e eles tremem. Crer em Deus não é em si sinônimo de fé salvadora. Até os demônios creem em Deus. E não existe nenhuma base bíblica dizendo que os demônios serão salvos. Uma outra coisa, a Bíblia diz que quando Jesus começou o ministério dele, ele realizou muitos milagres. E vários homens, vendo os milagres de Jesus, creram nele. Mas o texto lá de João, capítulo 2, versículo de número 23 e 25, diz: Jesus, porém, não se confiava a eles, porque Jesus sabia o que era a natureza humana. Ele sabia o que se passava no coração daquelas pessoas. Nem toda fé é fé salvadora.
E agora você tem um homem que abraçou a fé, a expressão no grego, aqui no original, ele aderiu à fé. Ele aderiu à fé, mas ao mesmo tempo o seu coração não é reto. Ele foi repreendido por Pedro e Pedro diz para ele: arrepende-te. Em outras palavras, ele não havia se arrependido. Não havia sido uma conversão, havia sido talvez uma conformação, mas não uma conversão ou uma transformação. Calvino, comentando sobre Simão o Mago, ele diz que o que aconteceu foi uma posição intermediária entre fé e fingimento. Entre fé e fingimento. Por algum momento ele conseguiu iludir Filipe e outros cristãos que estavam ali em Samaria, mas no momento que Pedro chega, ele já não consegue mais iludir ou enganar Pedro. Aqui nós temos um exemplo de uma fé ou de uma conversão falsa, de uma pseudo-conversão. Como é que é uma conversão falsa à luz desse texto? Se você observar no versículo de número 13, essa suposta conversão de Simão faz com que ele fique mais impressionado com as manifestações externas na vida das pessoas, causadas pelo impacto do Evangelho, do que pela transformação interna do seu próprio coração. O texto diz que ele acompanha Filipe e ele fica extasiado ao ver os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Ele fica extasiado com esses sinais, mas em momento algum você vê Simão preocupado com a transformação do seu próprio coração ou a transformação da sua própria vida. Não existem indícios de uma mudança pessoal. Ele está extasiado com aquilo que ele vê acontecer nas outras pessoas. E as outras pessoas, quando elas são convertidas, a conversão delas é marcada por alegria, versículo de número 8, alegria no coração, e depois o eunuco também, grande júbilo. Mas em Simão, você não vê nada disso. Não existe nenhum fruto do coração de Simão, mostrando que a vida dele de alguma forma foi impactada ou foi transformada. A única coisa que você observa é um homem impressionado com o que está acontecendo ao seu redor. Um homem impressionado com sinais, um homem impressionado com a vida de outras pessoas, um homem impressionado com milagres, mas não uma pessoa que olha para a sua vida, reflete sobre a sua vida e se preocupa com a própria mudança do seu coração. Uma falsa conversão, ela sempre evidenciará frutos tão superficiais, tão externos, tão passageiros, mas nada do íntimo, do cerne. Ela evidenciará uma conformidade, nunca uma transformação, uma mudança. A segunda coisa que você observa aqui no caso de Simão, versículo de número 18, ele está mais interessado em obter poder para si do que ser transformado pelo poder. Versículo de número 18 diz que vendo Simão que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, lhes era concedido o Espírito a outras pessoas, ele oferece dinheiro, ele diz: me deem também esse poder, eu quero isso para mim. Ele queria isso e o texto diz bem claro, ele diz: para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos também recebam o Espírito Santo. Ele está mais interessado no poder, ele está mais interessado no reino mágico de Simão do que no poder do reino de Deus. Ele não quer ser afetado pelo poder de Deus, mas ele quer, de alguma maneira, ser capaz de manipular, ter esse poder de Deus para agir com as outras pessoas, talvez para falar com outras pessoas, talvez para trabalhar na vida de outra pessoa, mas ele não está interessado no poder de Deus na vida dele. É o tipo de pessoa que, quando você chega para ele, ele diz: Deus me deu o dom de orar pelos outros, ninguém ora por mim. Diz: tem alguma coisa errada.
não é? Deus me deu o dom de pregar para as outras pessoas, mas ninguém prega para mim. Tem alguma coisa errada. Deus me deu o dom de exortar os outros, mas a mim ninguém exorta. Está mais interessado em obter o poder do que ser transformado pelo poder. Em terceiro lugar, se você observar, no caso de Simão, essa suposta conversão de Simão, ela foi responsável meramente por essa conformidade externa, mas nada interno, porque o versículo de número 21, Pedro diz para ele: o teu coração não é reto diante de Deus. Em outras palavras, seu coração não mudou. Você tem todo o evangeliquez, você fala toda a língua dos evangélicos. Você fala, está na bênção. Você fala, é para glória. Você usa todo o evangeliquez necessário. Você diz, ô glória, amém. E tudo que poderia aprender. Mas seu coração não é reto diante de Deus. Seu coração não foi transformado. Você tem toda aquela aparência da piedade, mas você nega na sua própria vida o poder da piedade, te transformando, te subjugando, mudando a tua vida. Você fala com aquela voz mansa quando está próximo ao povo de Deus, mas na tua casa, a tua esposa te conhece muito bem, e o teu filho sabe muito bem, o teu marido sabe muito bem. Na verdade, infelizmente, algumas pessoas usam a fé cristã como se ela fosse uma capa de chuva. No momento em que está chovendo, você pega essa capa de chuva e você coloca, e você sai totalmente protegido. Mas quando você chega em casa, você não consegue ficar com a capa de chuva o tempo todo. Então você retira a capa. E ali a verdadeira natureza, a verdadeira pessoa é manifestada. Era assim com Simão. Em quarto e último lugar, Simão ele está mais interessado em se livrar do juízo de Deus do que buscar comunhão com Deus. Observe, quando Pedro vira para ele e diz assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Eu gosto de uma outra tradução, de J.B. Phillips, um dos grandes tradutores da Bíblia. Ele traduz esse versículo da seguinte maneira: o teu dinheiro vá contigo para o inferno. É essa expressão que J.B. Phillips utiliza aqui. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, e não tens parte nesse ministério. Arrepende-te da tua maldade, roga a Deus. Eu vejo que estás em fel, de grande amargura. Sabe o que Simão faz? Simão diz: não, rogue você por mim. Simão está muito mais preocupado em fugir do juízo de Deus, ele está com muito mais medo do juízo de Deus do que desejoso de ter comunhão com Deus. Ao invés dele dizer: Senhor, me perdoe, eu cometi um pecado, Senhor, tenha comunhão comigo, ó Deus, lava-me e transforma o meu coração, ele simplesmente diz: não, rogue a Deus por mim, ore por mim, para que esse juízo que você disse não caia sobre a minha vida. Você já prestou atenção? Já viu que tem algumas pessoas mais ou menos assim? Elas estão muito mais com medo do juízo final, o medo do inferno, do que prazer de buscar comunhão com Deus. Conversões falsas, conversões que elas não perduram. Agora, quais são as evidências de conversões verdadeiras? Você observa isso nos samaritanos e observa isso nesse eunuco etíope. Os samaritanos, todos nós sabemos um pouquinho deles. Os samaritanos eram aqueles que eles não eram amigos dos judeus. Na verdade, os samaritanos, desde o Antigo Testamento, eles têm uma rixazinha com os judeus. E para aqueles que estudaram o período interbíblico, vocês vão se lembrar que na época de João Hircano, que era um judeu, esse João Hircano, naquele período, ele subiu a Samaria, chegou no templo dos samaritanos e destruiu o templo dos samaritanos. Os samaritanos ficaram com raiva dos judeus. Em contrapartida, os samaritanos pegaram vários sacos de ossos do cemitério, foram ao templo em Jerusalém e jogaram os ossos lá no templo, para contaminar o templo em Jerusalém. Era essa política de amizadezinha que existia entre eles. Eles não se amavam.
Na verdade, pregar o evangelho para os samaritanos era alguma coisa que talvez o judeu não tivesse pensado ainda. Mas Filipe vai justamente para os samaritanos, ele proclama o evangelho em uma das cidades de Samaria, e aquela cidade, várias pessoas daquela cidade são convertidas, e eles agora são convertidos verdadeiramente. Depois, Filipe é mandado pelo anjo de Deus, ou pelo Espírito Santo de Deus, para pregar o evangelho para esse eunuco etíope. Se você observar no texto, versículo de número 27, esse eunuco havia ido a Jerusalém para adorar. Ou seja, ou ele era um judeu, que havia nascido na Etiópia, ou ele era um judeu, ou ele era um dos prosélitos, porque ele havia ido a Jerusalém, ele não era um gentio, ele havia ido a Jerusalém para adorar, e quando ele volta lendo as escrituras sagradas, ele conhece o livro de Isaías. Então ele vai, presta o seu culto, volta com o livro de Isaías, lendo no capítulo 53 de Isaías, e Filipe se aproxima deles. A conversão, tanto dos samaritanos como a conversão do eunuco, ela é uma conversão que tem algumas coisas em comum, e aí você observa alguns sinais ou alguns indícios da verdadeira conversão. Em primeiro lugar, a verdadeira conversão, em ambos os casos, é uma resposta de fé a uma palavra anunciada. Versículo de número 5 e 6 diz que Filipe pregou a Jesus e o reino de Deus, e as pessoas ouvindo, creram, unânimes, eles creram naquilo que Filipe pregou. Versículo de número 12, também diz que Filipe pregou e evangelizou a respeito do reino de Deus, e as pessoas creram. Versículo de número 35 diz que Filipe anunciou a Jesus ao eunuco, e o texto diz que ele então creu, e ele diz: eis aqui água, que me impede que seja batizado. Ele diz: é lícito se crês de todo o coração. Ele diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O que é verdadeira conversão? Verdadeira conversão é aquela fé que é uma expressão, o que é a resposta do indivíduo à palavra que foi anunciada. Eu acho interessante que nem os samaritanos, nem o eunuco, nenhum deles precisaram de grandes milagres para eles acreditarem, mas primeiro eles creram na palavra, depois é que eles viram os milagres. Jesus disse para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. A verdadeira conversão é aquela conversão onde o indivíduo acredita na mensagem em primeiro lugar. Os sinais que vão aparecer de Filipe, eles vão para confirmar essa mensagem. É a mensagem sobre Cristo, é a compreensão da mensagem de Cristo que as pessoas respondem com fé agora. Esse é o primeiro sinal de uma conversão verdadeira. Segunda evidência de uma conversão verdadeira, você encontra no versículo de número 12 e versículo de número 36. No versículo de número 12 diz que eles creram e eles foram batizados. Versículo de número 36 diz que o próprio eunuco disse: aqui tem água, que me impede de ser batizado? Ele diz: é lícito se crer de todo o coração. E aquele ato do batismo era um símbolo de comprometimento. É a fé que se expressa em comprometimento. Lutero, quando ele escreve sobre a fé, ele diz que a fé ela tem 3 aspectos. Primeiro, compreensão. Segundo, confiança. E terceiro, um comprometimento. Lutero compara a fé a uma união de casamento, a uma aliança de casamento. Primeiro você conhece, depois você expressa alguma confiança nessa pessoa e você se compromete com essa pessoa. E Lutero diz: assim é a fé do Senhor Deus. O fato é que muitas vezes nós estamos falando que nós cremos em Deus, mas a nossa fé é uma fé sem comprometimento. Nós estamos apenas professando com os nossos lábios, mas com a nossa vida, no nosso dia a dia, nós não nos comprometemos de forma concreta, palpável, tangível. Nós somos muitas vezes como aquele indivíduo onde existia um determinado evento nas cataratas do Niágara. Um certo indivíduo, ele cruzou um cabo de aço, as cataratas do Niágara, e ele, com o auxílio, ele começou a fazer
com auxílio de uma madeira, ele atravessou naquele cabo de aço, de um lado para o outro, e a multidão polvorosas, gritando e aplaudindo, e ali estavam os repórteres do jornal tomando nota daquele evento, daquele feito histórico. Em determinado momento, aquele homem pegou um carrinho de mão, onde havia retirado toda a roda dele, ficando apenas aquela partezinha ali côncava, e ele diz: olha, vocês acreditam que eu consigo atravessar nesse cabo de aço, empurrando esse carrinho? As pessoas diziam: sim, nós acreditamos. Vocês acreditam que eu consigo levar um homem, uma pessoa dentro desse carrinho? Sim, nós acreditamos. Ele virou para um e disse: você acredita que eu posso fazer isso? Ele disse: claro que eu acredito. Ele disse: você seria esse homem? Ele disse: eu não. Então, muitas vezes, a nossa fé é dessa forma. Nós falamos: eu acredito, mas no momento de se comprometer, você diz: eu não. Que outro se comprometa. Eu acredito em Deus, eu acredito no Evangelho, eu acredito em Cristo Jesus. Você se compromete com Ele. Ele diz: deixa para outro. Quem sabe? Ou deixa para amanhã, deixa para depois. Não é? A fé na Bíblia Sagrada, ela sempre se expressa em comprometimento. Primeiro, ela é a resposta à palavra anunciada. Segundo, ela expressa em comprometimento. Terceiro e último lugar, a verdadeira conversão é a fé que resulta numa transformação interna, do íntimo, de dentro para fora. Observe no versículo de número 8. Houve grande alegria naquela cidade. Observe o versículo de número 39, falando sobre o eunuco. Ele foi o seu caminho, cheio de grande júbilo. Não é interessante que em ambos os casos, tanto dos samaritanos como no caso do eunuco, Lucas escreve falando de algo que estava dentro do coração deles? Alegria. Houve uma mudança interna, houve uma transformação. A verdadeira conversão. Verdadeira conversão é aquela que você responde com fé a palavra anunciada, se compromete e há frutos de transformação interna no teu coração. Eu quero concluir a nossa meditação nesta manhã contando para vocês uma história. Eu tive muita oportunidade de ler histórias infantis quando os meus filhos eram menores, e algumas delas ainda ficam na mente. Há uma história entre um peixe, um pássaro e uma lagarta. Um peixe no lago, ele nadando, ele dá um salto, e no momento que ele dá um salto, ele pula no ar e cai na água novamente. E ele vira-se para uma rã e diz: dona rã, a senhora viu? Por alguns momentos eu me transformei em um pássaro. Viu a habilidade com que eu voei? Mesmo sem asas, eu consegui. E um pássaro mergulha para pegar o peixe. E o pássaro diz: dona rã, a senhora observou? Por alguns momentos eu me transformei em um peixe. A habilidade com a qual eu nadei. Aquele mergulho preciso, atingindo o alvo, obtendo a presa. E a rã diz: seus tolos, penso que o fato de alguns momentos e por alguns momentos vocês agirem de forma diferente da natureza de vocês, vocês já se transformaram em outra pessoa, em outro ser. A lagarta, sim, ela vai experimentar transformação. Esse ser nojento, repugnante, um dia ficará preso em um casulo, e quando sair, será uma borboleta linda, maravilhosa. A conversão é uma transformação de uma vez para sempre, operada pelo Espírito Santo de Deus, a partir do teu coração, mas que evidencia frutos para outras pessoas.
Não é apenas uma conformidade. Se você apenas se conforma ao Evangelho, tua alegria é fugaz, tua esperança é fugaz. Logo, logo, são revelados os intentos do teu coração. Qual é a natureza da tua fé? É uma fé salvadora ou uma fé temporal? Nós vamos, neste momento, ficar de pé. Nós vamos cantar